construção do corpo humano e da estrutura anatômica de muitos seres vivos pluricelulares depende da formação de novas células que se associam formando tecidos e órgãos. Para que novas células sejam formadas, cada célula pré-existente passará por sucessivas e geneticamente controladas divisões celulares. É importante lembrar que na natureza existem seres vivos unicelulares, formados por uma única célula, e seres vivos pluricelulares. Falo sobre esses seres vivos pluricelulares, que para sua formação precisam de um processo de divisão celular que vai ser responsável pela formação de novas células a partir de células-mãe. Ou seja, é um processo de reprodução das células e que integra o ciclo de vida de cada célula. Na ciência, o ciclo de vida é denominado, de qualquer célula, como sendo ciclo celular. Então, nós associamos no dia a dia ciclo de vida com o termo ciclo celular. Define-se ciclo celular como sendo o processo que se inicia na sua formação por meio da divisão de uma célula-mãe que continua até resultar na formação de células-filhas. Esse processo ocorre de forma diferente nas células dos organismos procariontes, como as bactérias e as algas cianofíceas, quando comparadas com os organismos eucariontes, sejam eles animais ou vegetais. Nos organismos procariontes, como as bactérias, como eu mencionei, o DNA vai se duplicar e o citoplasma vai se dividir, ficando cada célula filha com uma cópia. Nos seres vivos procariontes, esse processo é chamado de divisão binária. Nos organismos eucariontes, como os animais, o processo de divisão celular é um pouco mais complexo e pode ocorrer de duas formas distintas, dependendo da função esperada para aquela divisão celular. Essas duas formas distintas são a mitose e a meiose. Então, para as bactérias, divisão binária; para seres vivos eucariontes, mitose e meiose. Seres vivos eucariontes incluem animais e vegetais. Por isso, nesse momento, vamos falar sobre como é possível reconhecer que a divisão celular vai acontecer de duas formas distintas. Bom, no corpo de um ser vivo pluricelular, seja ele animal ou vegetal, a formação de novas células somáticas, o crescimento e a reposição de células é importante para esse processo acontecer a divisão celular. Então, formação de novas células do corpo, cicatrização, aumento do tamanho do corpo e a formação de gametas masculinos e femininos, espermatozoides e ovócitos. Os ovócitos também são conhecidos como óvulos. Antes de falar mais sobre a mitose e a meiose, é essencial aprender que cada divisão celular integra uma das etapas do chamado ciclo celular, o ciclo de vida da célula. Portanto, vamos aprender um pouquinho mais sobre essas etapas do ciclo celular. Os organismos unicelulares e células da linhagem somática, como nós falamos, dos metazoários, o ciclo celular mitótico pode ser compreendido como uma sucessão de etapas controladas por pontos de checagem, que irão garantir a ocorrência correta do processo. Esses pontos de checagem evitam que a célula se divida em um momento inapropriado ou transmita imperfeições para as células filhas. A periodicidade desse ciclo ela é determinada pela ativação e também pela desativação cíclica de proteínas chaves presentes no citoplasma da célula. O ciclo celular está organizado temporalmente em 4 grandes etapas sequenciais: fase G1, fase S, fase G2 e a divisão celular. A fase G1, a fase S e a fase G2 compõem a intérfase, que alguns autores identificam como interfase, seguidas pela fase M, que corresponde à mitose propriamente dita. O que acontece no período G1 da intérfase? A célula apresenta elevados níveis de transcrição, ou seja, de produção de RNA,
e síntese de proteínas, bem como é característico o aumento na taxa de crescimento celular. O volume da célula aumenta de tamanho. Na fase S da intérfase, observa-se a duplicação de todo o material genético da célula, material genético nuclear e mitocondrial. Uma vez assumido o compromisso pela célula para a continuidade do ciclo após o ponto de checagem, mesmo após a remoção dos sinais de crescimento para crescimento e divisão, não leva uma parada do ciclo, ou seja, a célula faz uma verificação de possíveis danos por mutação, alteração do DNA, e só assim procede-se à fase G2. A fase G2 ela é muito semelhante à fase G1. Acontece uma revisão do material genético e acontece mais síntese de proteínas importantes para a divisão celular. Assim que termina a fase G2, inicia-se a divisão celular, que pode ser a mitose ou a meiose. A mitose é o tipo de divisão celular que nós vamos explorar, que ocorre em todos os tipos de célula do corpo, com a finalidade de repor as células mortas, permitir o crescimento do organismo e aumentar a quantidade de células do corpo. As nossas células somáticas, que formam o nosso corpo, e também as células, que vão formar os gametas lá no início da produção dos gametas masculinos e femininos, bem no início, que depois vai acontecer meiose. Na meiose, as células somáticas e as primordiais dos gametas fazem esse tipo de divisão, ou seja, uma meiose, que vai se caracterizar pelo fato de todas as células formadas terem a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial. Na mitose, células diploides originam células que também são diploides. Então, célula somática e as células primordiais do nosso corpo, as células primordiais dos gametas fazem mitose. Para a produção do gameta, acontece a meiose. A mitose, especificamente, ela possui fases bem definidas, que recebem uma nomenclatura didática: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Alguns autores não usam o termo prometáfase. Para cada fase da mitose, vai ser caracterizada por um grupo de mudanças na organização estrutural da célula. Vamos a cada etapa. Prófase. A prófase inicia-se logo após a intérfase, uma longa etapa, onde acontece essa intérfase, o aumento da célula, produção de organelas e duplicação de cromossomos, com as fases mencionadas anteriormente. Nessa prófase, os cromossomos aumentam sua condensação e o nucleolo, que é o local onde os ribossomos são formados, vai desaparecer. Inicia-se ainda a formação do fuso mitótico, que alguns conhecem como fuso acromático. Esse fuso mitótico é uma estrutura constituída por microtúbulos do citoesqueleto. Além disso, os centrossomos, que são as regiões onde ficam organizados os microtúbulos, vão se afastar. Inicia-se, portanto, a prometáfase. Na prometáfase ocorre a desintegração do envoltório nuclear, também chamado de carioteca, esse processo que é o envoltório, de dupla membrana. Os microtúbulos que partem do centrossomo ligam-se ao cinetocoro, ou cinetócoro, que é a estrutura proteica localizada no centrômero, de cada um dos cromossomos. Os cromossomos continuam a sua condensação. Inicia-se, portanto, a metáfase. Os cromossomos vão atingir na metáfase o seu grau maior de condensação e ficam bem visíveis ao microscópio. Os centrossomos estão em lados opostos da célula e os cromossomos estão organizados na região mediana da célula, formando o que nós conhecemos como placa metafásica. Procede-se, então, à anáfase. Na fase mais curta do processo de mitose, que é a anáfase, ocorre a separação das cromátides irmãs de cada cromossomo e a migração dessas cromátides em polos opostos da célula. A célula vai se alongar e, no final dessa etapa, temos dois polos com a quantidade completa de cromossomos, como tinha a célula-mãe. Na telófase, que é a próxima fase, o envoltório nuclear se refaz, se reconstitui, em torno de cada grupo de cromossomos, nos polos da célula, e nós observamos que o nucleolo
também vai reaparecer, com os cromossomos ficando cada vez menos condensados. Normalmente, no final dessa etapa, acontece o processo chamado de citocinese, que nada mais é do que a separação daquela célula em duas. O citoplasma se separa e a membrana plasmática também. Ambas as células formadas terão, cada uma, o mesmo material genético que havia na célula original. Por isso, essas células resultantes da mitose são muitas vezes chamadas de clones, porque são células iguais geneticamente. Já para a formação de gametas, a divisão celular não pode ser a mitose, pois cada gameta só poderá contribuir com a metade do cariótipo que irá integrar o material genético da célula resultante na fertilização, chamada de célula-ovo ou zigoto. Por isso, a formação dos gametas acontece através da meiose, o próprio nome já diz. Divide a célula ao meio geneticamente. Nesse processo de divisão, as células diploide dão origem a células que têm a metade do número de cromossomos, ou seja, células que são chamadas de haploides, que nós vamos denominar como espermatozoides ou ovócitos. A meiose é um processo mais complexo que acontece em dois momentos: a meiose 1 e a meiose 2. Esses termos, meiose 1 e meiose 2, são divisões também didáticas. Na meiose 1, observamos o momento em que a célula reduz a quantidade de cromossomos à metade, e por isso ela vai ser chamada de reducional. Na meiose 2, as células que já têm metade do número de cromossomos se dividem novamente, dando origem a novas células, que também apresentarão a metade do número de cromossomos da célula inicial. Ela é muito semelhante a uma mitose, mas essa fase ela é chamada de meiose equacional. Durante a meiose 1, ocorre a troca de fragmentos de cromátides não irmãs dos cromossomos homólogos. Esse processo ele é chamado de crossing over. Nas duas etapas existem as fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase, ou seja, na meiose 1 e na meiose 2 tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. De acordo com cada uma das etapas, mantém as suas características. Na primeira divisão, há as seguintes subfases. A prófase 1. A prófase 1 é a mais longa, dividida em 5 etapas. O leptóteno, com a condensação dos cromossomos. O zigóteno, onde os cromossomos duplicados emparelham-se com os seus homólogos, seus semelhantes. O paquíteno, que é onde acontece o início do crossing over, das permutações entre as cromátides. Em termos práticos, a variabilidade genética vai acontecer, uma vez que há troca de segmentos homólogos de cromátides não irmãs herdadas do pai e da mãe, das células originais. No diplóteno, os cromossomos começam a se afastar, mas com seus centrômeros inalterados. Processo de metáfase, 2, você tem a separação dos auxílios das fibras, das cromátides. Os cromossomos, na anáfase, na sequência, vão se separar sem romper as cromátides, cada um começa a migrar para um polo. Na telófase, o nucleolo e a carioteca reaparecem. O citoplasma se divide, num processo também chamado de citocinese, e formam-se duas células filhas, finalizando a meiose 1. Após esse evento, há um intervalo denominado de intercinese. Inicia-se a meiose 2, que é a segunda parte da meiose, onde as duas células filhas resultantes seguem etapas que ocorrem tais como uma mitose, inclusive possuem os mesmos nomes. Ao final desses eventos, cada um dos cromossomos duplicados de cada uma das células dá origem a 2 cromossomos simples, resultando em cada uma delas 4 células haploides. O que compõe a segunda meiose? A prófase 2, a condensação dos cromossomos homólogos. Na metáfase 2, os cromossomos se agrupam na região equatorial de cada célula. Na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides de cada um dos cromossomos. Na telófase 2, essa etapa vai apresentar que cada célula filha, originada da meiose 1, forme 2 células, resultando em 4 células. Então é importante ressaltar que a meiose é um tipo de divisão celular que só vai acontecer para formar esses gametas. Compare agora mitose e meiose. A partir desse conhecimento apresentado, vai ficar muito mais fácil para você compreender que a construção e a manutenção anatômica do corpo
além do processo de reprodução do indivíduo, vão depender da formação de novas células e da reposição também das células mortas. Prepare, portanto, um resumo sobre os temas apresentados e aprofunde seu estudo.